Oi, gente. Como eu sei que tem gente que vai perguntar por que é que eu estou fazendo um vídeo com essa temática, eu vou começar esse vídeo explicando as razões. A primeira razão tem a ver com apoiadores do meu canal. Eles sabiam daquele vídeo antigo meu, porque eu ocultei um vídeo de Giraldelli, e sugeriram, numa conversa comigo, que eu fizesse um vídeo abordando essa questão do Barack Obama, do Bernie Sanders e a posição do Giraldelli e a minha posição, inclusive discutindo a ideia de qual é o posicionamento de esquerda para valer, não é? E eu, muitas vezes aqui no canal, dou espaço para apoiadores e membros decidirem não a forma como eu vou abordar um tema, mas qual tema eu vou abordar. É comum quando uma pessoa se torna membro ou apoiador, se ele sugerir um tema, eu levo isso em consideração. E como dois apoiadores diferentes, digamos assim, queriam que eu fizesse um vídeo sobre isso, e esse é um dos fatores para eu fazer o vídeo. Eles estão sustentando isso aqui, então eles também podem ajudar a definir a existência desse vídeo. O outro motivo é que trata de política americana, política estadunidense, um assunto que vocês sabem que eu gosto bastante. E o terceiro motivo é que esclarecer uma coisa que eu vi muito comum em apoiadores do Giraldelli, me parece estimulada pelo próprio também, de que outras pessoas não seriam esquerda para valer, não seriam de esquerda de fato, né? E eu acho que esse tipo de posicionamento é um posicionamento problemático e, fundamentalmente no meu canal, foram apoiadores do Giraldelli que se posicionaram dessa maneira, né, questionando as credenciais de esquerda, né? E eu vou argumentar com eles que Barack Obama não é de esquerda. Barack Obama é de uma direita liberal e que Bernie Sanders é de esquerda, e nós vamos ver o meu posicionamento sobre isso em 27 de novembro de 2018, quando eu tive uma collab com o Giraldelli. Vou colocar o vídeo aqui para vocês assistirem um trecho. E se vocês quiserem assistir na íntegra, porque eu tenho certeza que alguns seguidores vão dizer: ah, você recortou o vídeo e tal. Pois bem, o vídeo na sua integridade, embora ele esteja em formato não listado, o link para ele vai estar no comentário fixado. Então a pessoa pode assistir o vídeo na íntegra. Um vídeo que foi feito numa época que, como eu já expliquei, eu não conhecia tão bem o Giraldelli, fui extremamente gentil com ele, como eu sou com todo mundo, né? E hoje eu tenho uma opinião um pouco diferente, como vocês podem observar em outros vídeos que eu também vou colocar no comentário fixado, não é? Eu sei também que o Giraldelli era apoiador do Ivan Valente antes de fazer campanha para Tabata Amaral, e que ele se voltou contra a Tabata Amaral por questão do voto da Previdência. Por que a Tabata Amaral é relevante? Porque a Tabata Amaral estudou nos Estados Unidos e ela, para mim, representa uma linha de pensamento muito semelhante ao que eu chamo de democratas corporativos, a direita liberal. E eu vou mostrar também que eu já criticava a Tabata Amaral muito antes do voto dela na Previdência, justamente por causa dela representar essa direita liberal da qual o Obama faz parte. Eu também quero dizer que eu sei que o Giraldelli fez vídeos elogiosos ao Bernie Sanders, e não precisa vocês apontarem isso para mim nos comentários, porque eu estou aqui admitindo, assim como admito, sei claramente que ele apoiava o Ivan Valente muito antes de apoiar a Tabata e se voltou contra a Tabata quando ela fez o voto a favor da reforma da Previdência, né? Enfim, essas coisas não precisam ser apontadas. Agora, eu vou explicar aqui em detalhes, depois de eu mostrar a fala do Giraldelli preferindo o Obama, porque é que eu, como vocês vão ver, tanto no meu vídeo de 2018 como agora, prefiro muito mais o Bernie Sanders em relação ao Obama. Entendo que Bernie Sanders representa na política americana uma alternativa de fato à esquerda. Não tão de esquerda quanto eu em alguns temas, e vocês vão ver no vídeo que eu vou elencar quais são esses temas. Mas ainda assim uma alternativa muito mais à esquerda do que o Barack Obama. Então vamos ao vídeo de 2018. O que o senhor pensa sobre Bernie Sanders e o movimento progressista americano? Olha, o Bernie Sanders é uma pessoa que eu tenho simpatia por ele, mas é óbvio que eu não tenho ligação com a política dele. Eu acho que é importante para os Estados Unidos ter uma frente de esquerda mais à esquerda dentro do Partido Democrata do que o Obama. Só que eu fico com o Obama. É porque eu acredito que esse
Não que eu não goste das ideias, filosoficamente eu posso até gostar do Bernie Sanders, filosoficamente eu gosto de muita coisa. Agora, a política, enquanto cidadão, eu prefiro o Obama. Ele me dá mais condições de pensar num mundo liberal onde o filósofo tem mais chance de se expressar, né? E o Obama tem uma preocupação liberal com a igualdade, o que o coloca no campo da esquerda também. Agora, eu concordo que muita gente achou que se o Bernie Sanders fosse o candidato, ele tinha condições de derrotar o Trump. Que é um pouco também o que aconteceu aqui, né? Se fosse o Ciro o candidato, provavelmente o Bolsonaro não teria sido eleito. Por quê? Porque o PT está desgastado. E lá quem estava desgastado não era o Obama, mas era a Hillary, né? Então são questões aí que a gente nunca vai saber da verdade, embora, né, eu espero que o Ciro continue e a gente possa fazer a campanha dele daqui a alguns anos. Daqui a alguns anos não, já agora, né? A gente não pode pegar a via moralista, lógico, isso é claro. Então qual é a nossa estratégia? Tem que ser como os progressistas americanos estão fazendo. Eles estão defendendo que não tenha mais dinheiro para grandes doações para as campanhas via Super PACs, que é um Political Action Committee, que é um comitê de ação política, e a Super PAC não tem restrições de dinheiro. Isso basicamente, desde o Citizens United, a decisão lá do Supremo americano, basicamente o dinheiro das grandes corporações fluiu para dentro da política e passou os políticos que já eram muito controlados pelo grande capital, ficaram comprados mesmo, foram vastamente comprados no Partido Republicano e no Partido Democrata. E isso levou a coisas como, hoje, pesquisas recentes mostram que a maior parte dos eleitores do Partido Republicano querem o Medicare para todos. No Partido Democrata é mais de 70%. E entre independentes também é a maioria. Mas isso não existe nos Estados Unidos por causa da influência das grandes corporações. Aliás, na Universidade de Princeton, o Miles Gillens e o Benjamin Page fizeram um estudo sobre isso, mostrando que os Estados Unidos, na prática, é uma oligarquia. É um país que tem uma estrutura democrática de mecanismos, mas que na prática funciona como oligarquia porque são os bilionários e as grandes corporações que conseguem aprovar as suas leis, não é? Então, diante disso tudo, apesar de eu ter minhas críticas ao movimento progressista, entre Bernie Sanders e Barack Obama, eu não só fico com o Bernie, que se tivesse uma primária entre os dois e eu estivesse nos Estados Unidos, eu estaria indo de casa em casa querendo convencer as pessoas a votarem em Bernie Sanders. Enfim, eu estaria fazendo campanha para Bernie, não é? Então, essa é uma divergência. Vocês viram aí meu posicionamento na época do vídeo, não é? E agora eu vou detalhar isso mais, porque é que eu entendo que Bernie é tão melhor, tão mais à esquerda do que Barack Obama. Vamos à primeira questão. Barack Obama teve 1/3 de toda a sua campanha vindo diretamente de Wall Street, do mercado financeiro. Recebeu dinheiro também de bilionários e do grande capital. E o que é que esse dinheiro todo garantiu? Esse dinheiro todo garantiu, por exemplo, que Obama iria defender e iria colocar no poder um cara ligado diretamente ao mercado financeiro como Larry Summers. Sim, ele defendeu Larry Summers para os democratas e colocou em seu governo vários membros de Wall Street, do mercado financeiro e pessoas ligadas ao grande capital. E a campanha dele foi predominantemente financiada por esses interesses do grande capital. Aliás, não muito diferente de uma certa Tabata Amaral aqui no Brasil, não é? Pois bem, qual é o posicionamento de Bernie em relação a isso e como é que Bernie financia suas campanhas, não é? Bernie financiou suas campanhas, e vocês vão ver nas reportagens que eu estou citando aqui, ó, através de doações individuais pequenas, ou seja, professores, trabalhadores de Walmart, ou seja, ele não aceitou dinheiro de bilionários, de grandes corporações, nada disso. A doação dele veio diretamente da classe trabalhadora. Quem financiou a campanha de Bernie Sanders foi a classe trabalhadora através de pequenas doações. E essa não é a primeira vez que Bernie financia sua campanha assim. Foi assim quando ele foi candidato e foi eleito 4 vezes prefeito de Burlington, e foi um prefeito muito bem sucedido, diga-se de passagem. Foi assim quando ele foi candidato e foi congressista independente pelo Vermont, e é assim
desde que ele se candidatou ao Senado americano. E foi assim nas duas tentativas dele à presidência dos Estados Unidos. Ele mostrou que você poderia fazer campanhas com financiamento de pequenas doações e grandes quantidades de pessoas da classe trabalhadora. E ele é absolutamente consistente. Ele defendeu, durante toda a sua campanha, tirar o dinheiro corporativo da política, porque ele entendia, assim como eu entendo, que o mecanismo de financiamento de campanhas que coloca grande quantidade de dinheiro nas mãos de políticos que vão sendo financiados pelo mercado financeiro, por grandes corporações, seja pelo CPF, seja pelo CNPJ. Lá nos Estados Unidos, empresas podem, aqui no Brasil, basicamente são CPF, mas no fundo, são grandes doações corrompem a política e estabelecem uma relação promíscua entre pessoas muito ricas, entre empresas, os executivos da empresa, que podem doar em bloco, e os políticos. Quando a gente olha os escândalos, seja o escândalo recente da Covaxin, seja o escândalo da OAS, seja o escândalo na Petrobras, seja todos os escândalos que a gente conhece na política, a maioria dos escândalos, todos eu estou exagerando, mas a maioria tem relação promíscua entre grandes empresas e o Estado. E normalmente a origem disso se dá no financiamento privado, como o financiamento das campanhas acontece. E Bernie colocou como combate à corrupção, através da transformação do financiamento das campanhas, um elemento central de sua campanha, colocando-se ao lado e do lado do movimento sindical, dos movimentos sociais que estão do lado da classe trabalhadora e da garantia de direitos sociais dentro dos Estados Unidos. Existe uma sinergia entre a defesa desses direitos e não aceitar dinheiro de grandes corporações empresariais. Obama não só aceitou o dinheiro de grandes corporações empresariais, mas colocou como figura central no seu conselheiro econômico justamente uma pessoa que vem do mercado financeiro. Isso mostra como Bernie Sanders é muito mais de esquerda do que Obama. Mas vamos a outros motivos. Vamos falar agora do Obamacare, talvez a legislação mais famosa que carrega o nome do Barack Obama. De onde ela veio? Bem, ela tem duas origens. O Romney Care, do Mitt Romney, governador conservador de Massachusetts, que é justamente uma ideia que veio de onde? O próprio Romney diz pra gente, veio diretamente da Heritage Foundation, um think tank, que é um instituto de direita conservadora, que bolou um plano de direita que favorece as empresas de planos de saúde, que favorece o grande capital da saúde e que favorece os grandes negócios da saúde, o complexo industrial privado da saúde e os intermediários do setor saúde e os capitalistas do setor saúde. Obama foi largamente financiado também por esses setores da saúde, do setor privado, e esse setor privado conseguiu colocar a sua proposta dentro do governo do Barack Obama, o Obamacare. O Obamacare nada mais é do que uma tentativa de fazer com que os mais jovens financiem os mais velhos em um sistema não universal, privado, mas que apenas distribui um pouco mais o risco. Mas, ainda assim, garante os lucros e protege os interesses e o poder das grandes corporações empresariais e do grande negócio. Já Bernie defendia o Medicare para todos, um plano universal, um plano que retiraria os planos de saúde da jogada e que um plano que iria empoderar os prestadores de serviço, médicos, enfermeiras e tal, e destinaria muito menos dinheiro para a burocracia e muito mais dinheiro para tratamento das pessoas, garantindo a saúde como um direito universal e não como uma simplesmente extensão de cobertura. O plano de Bernie era se aproximar os Estados Unidos dos sistemas universais existentes na Inglaterra, na França e em outros países europeus, assim como se aproximar do sistema de saúde canadense. Ele, em alguns aspectos, queria fazer do sistema de saúde americano, a proposta dele, até um pouco melhor e mais à esquerda do que o sistema de saúde canadense, mais universal, que cuida inclusive do tratamento dos idosos em vários aspectos, e com aspectos de tratamento que o sistema canadense nem cobre. Bem, em saúde não tem discussão.
Bernie tem uma trajetória completamente coerente na defesa do direito social à saúde durante toda a sua carreira, muito antes, inclusive, da década de 90. Desde a época de prefeito de Burlington, lá nos anos 70, no início dos anos 80, Bernie já tinha uma trajetória conectada com a defesa dos direitos sociais. Já Obama implementou um sistema e uma proposta cuja origem remonta à direita conservadora americana, do Mitt Romney, que foi candidato à presidência concorrendo contra o próprio Obama e perdeu, né? E a Heritage Foundation, que foi quem bolou esse plano do Individual Mandate, que é um plano claramente de origem na direita, que garante os lucros e garante os privilégios e que garante a força do setor privado da saúde e dos planos de saúde, enquanto Bernie estava contra esses planos de saúde e é talvez o maior inimigo que esses planos de saúde têm no Senado americano. Talvez não. Bernie é o maior inimigo que os planos de saúde têm e que o interesse corporativo, da América corporativa tem dentro do Senado americano. Mas vamos seguir. Quando a gente chega para falar de política externa, a situação não melhora para Obama. Liderou o número de ataques de drones, manteve os Estados Unidos envolvidos em guerras e apoiou de forma meio que sorrateira o golpe a Dilma Rousseff. Vamos nos lembrar de todos esses detalhes, não é? Os números de ataque de drones batendo todos os recordes, né? Ataque de drones já mataram até 116 civis, né? E, além disso, grampearam o telefone da Dilma, não é? E realizaram um apoio disfarçado ao golpe contra a Dilma Rousseff. Já Bernie, como é que foi o posicionamento de Bernie em relação a essas coisas? Bernie tem uma votação no Senado claramente contrária a guerras, muito mais do que Obama, não dá nem para comparar os dois em relação ao posicionamento de guerras e posicionamento de interferência da política americana. Bernie se posicionou com relação contrário à escalada de violência na Venezuela e, pasmem, Bernie também condenou esforço de remover Dilma Rousseff, não é? Aqui, ó, condenou e disse que ele estava perturbado com esses movimentos para retirar Dilma. Então, sim, enquanto Obama é favorável e sempre foi favorável a uma política externa de interferência dos Estados Unidos em outros países e aquela política de controle dos outros países através do uso de força militar e de uso de outras estratégias, Bernie defendeu ao longo de sua carreira muito mais do que Obama, incomparavelmente mais do que Obama, a autonomia dos países, inclusive do Brasil, inclusive falando especificamente do Brasil, e foi muito mais ativo, embora tenha errado em alguns momentos, mas foi muito mais ativo no combate ao envolvimento dos Estados Unidos em guerras, inclusive se posicionando recentemente contra os ataques de Israel aos palestinos na faixa de Gaza. Uma posição rara, condenando o governo de Israel, assim como está condenando os excessos de Hamas, e se posicionando, valorizando tanto a vida dos israelenses quanto a vida do povo palestino. Esse posicionamento de Bernie como judeu, uma pessoa de origem judaica, é coerente com sua história contrária a guerras e que o diferencia significativamente de Barack Obama. Vocês acham que se na questão ambiental a situação vai melhorar para o Obama? Não. A administração dele foi absolutamente tímida e prometeu que ia liderar o mundo na questão ambiental e não fez isso. Suas reformas foram pouco significativas e o governo esteve muito sob a influência do grande capital que tinha interesse em que essas reformas para combater o aquecimento global não fossem realizadas. Tudo que ele fez pode ser facilmente revertido e, aliás, foi revertido na administração Trump. Já o Bernie Sanders, como prefeito da cidade de Burlington, ajudou que Burlington se tornasse a primeira cidade a rodar 100% em energia renovável, em eletricidade, e artigos como esse, de o que é que o mundo pode aprender com Burlington e com Bernie Sanders, são artigos comuns nos espaços que nós falamos sobre questões ambientais. Ele é um líder no Senado nas questões ambientais, completamente diferente do Barack Obama, que teve uma gestão como presidente de pouco destaque, para dizer o mínimo, nas questões ambientais. Falando de Tabata Amaral, eu não vou fazer um vídeo só
só sobre isso agora, mas se vocês quiserem, deixem nos comentários que eu posso abordar a questão da Tabata Amaral e como eu, um dos poucos youtubers, não necessariamente o único, mas um dos poucos que fiz vídeos como esse aqui, ó. Tabata Amaral, Bernie Sanders e a crítica construtiva. Ó. E foi publicado em 27 de abril de 2019, muito antes do voto da Tabata na reforma da Previdência. E esse aqui, Renova BR, Tabata Luciano Huck, nem esquerda nem direita, em que eu critico, em 13 de abril de 2019, também tem esse aqui, que não tem a data, mas é da foto dela com Dória, todos esses vídeos anteriores ao voto dela na Previdência. Ou seja, eu já identificava que a Tabata representava justamente essa linha, não é? Essa linha dos democratas corporativos, dos liberais de direita, e eu identifiquei isso antes do voto dela na Previdência. Fiz vídeo sobre isso e vocês podem assistir. Se vocês quiserem, eu faço Vale a Pena Ver de Novo, mostrando trechos desses vídeos e analisando à luz do que eu falei nesse vídeo sobre política americana. Deixem nos comentários se vocês gostariam que eu fizesse um vídeo tratando mais da Tabata Amaral, desses 3 vídeos meus, e fazendo uma compilação. Bem, diante de tudo que foi exposto, né, e a Tabata Amaral é importante porque a Tabata Amaral ela reflete no Brasil, assim como o Eduardo Leite, né, que é gay, que recentemente e que é governador lá do Rio Grande do Sul, representam justamente essa direita liberal, não é? E direita liberal corporativa no estilo do Barack Obama. Então é importante analisar essa direita do Eduardo Leite, da Tabata Amaral, do Dória e outros que representam essa direita liberal, no caso do Dória até negociando com o neofascismo, né? Mas que tem características importantes que precisam ser compreendidas para poder ser enfrentada, já que ela tem essas características. E diante de tudo que eu expus aqui nesse vídeo, eu não vejo como preferir Barack Obama. Assim, para mim é completamente impossível. Barack Obama e Bernie Sanders não estão nem no mesmo universo de comparação do ponto de vista político. Se eu tivesse diante de uma opção entre Bernie e Barack, como eu disse lá no meu vídeo, lá atrás, eu faria campanha para Bernie, um candidato como Bernie no Brasil, e faria oposição a um candidato como Obama. Porque um candidato como Obama aqui no Brasil é gente como Eduardo Leite. Né? É semelhante a Obama. Liberal na economia, financiado pelo mercado financeiro, muito semelhante ao Eduardo Leite, muito semelhante a Tabata. Né? E o Bernie Sanders no Brasil, nós não temos um candidato exatamente como ele, mas seria uma mistura, talvez, do Boulos com Eduardo Suplicy, com algumas outras pessoas. Aí você teria que pegar um pouquinho do Boulos, um pouquinho do Eduardo Suplicy, um pouquinho até do Ivan Valente, um pouquinho dessas outras pessoas, misturar e talvez você encontrasse um Bernie. Agora, Bernie não é perfeito, eu já fiz críticas a Bernie aqui no canal, vocês podem procurar por Bernie Sanders que vocês vão encontrar críticas que eu fiz ao Bernie, e eu defendo democratização dos espaços de trabalho, a expansão do setor cooperativo e outras ideias de uma esquerda um pouco mais radical do que a do Bernie. Então eu, em vários aspectos, estou à esquerda do Bernie, mas entre o Bernie e o Obama não tem competição. Eu sou Bernie até o fim. E essa me parece uma posição muito mais coerente com a posição autenticamente de esquerda. Para o pessoal que se diz a única esquerda, eu deixo para eles explicarem aí nos comentários como é que eles vão defender o Barack Obama, ou achar que o Barack Obama talvez seja uma pessoa de esquerda secreta, não sei. Deixo essas elucubrações para as pessoas nos comentários, que sem sombra de dúvidas vão ter. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. A gente se vê em breve em um outro vídeo. Tchau, tchau, gente.